Caríssimas, hoje falaremos de um tema que é universal e dele trataram, entre muitos outros, 3 gênios que eu trago aqui para dar o testemunho, que são Santo Agostinho, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Nós sabemos, nós que temos lido a Ética Nicômaco de Aristóteles, que a virtude da veracidade é uma virtude social, ou seja, disto decorre uma máxima, desta verdade decorre uma máxima que devemos ter em mente. A mentira é um ato de injustiça, porque nós todos, do ponto de vista social, devemos a verdade uns aos outros, não por outro motivo. O falso testemunho, que é, digamos assim, um crime moral indicado já nos 10 mandamentos, nas tábuas dos 10 mandamentos, ele se espraiou para os planos civis. Em muitos países, prestar um falso testemunho, por exemplo, num julgamento é crime gravíssimo. Em alguns lugares, inclusive, ainda se jura sobre a Bíblia, Você jura dizer a verdade, nada além da verdade. Então, estamos aqui no contexto de um tema que é universal. Eu começo aqui a nossa palhinha com um trechinho do meu Cosmogonia da Desordem, que é sobre Maquiavel, é um artigo longo em vários subtópicos, com vários subtópicos, Maquiavel em clave teológica. Num dos subtópicos, que é o número 6.2, que tem o título de A Mentira, ato contrário ao movimento natural da inteligência, digo eu, e vou citar Santo Agostinho já aqui, depois nós vamos aprofundar. Ao tratarmos da mentira política, da qual Maquiavel é o arquétipo a pairar sobre o mundo contemporâneo, julgamos conveniente sondar o que diz Santo Agostinho sobre a mentira em sentido geral, pois o bispo de Hipona foi o primeiro na história da filosofia a tratar criteriosamente o tema nos livros sobre a mentira e contra a mentira, De Mendatio e Contra Mendatium. O primeiro era uma investigação a respeito da natureza da mentira, eu vou ler aqui um trechinho dele, e o segundo, escrito 25 anos depois por um Agostinho já maduro, já não é apenas uma investigação, e sim uma espécie de demonstração cabal acerca do caráter nefasto da mentira. Comecemos por estabelecer que a inteligência humana, ao expandir-se, procura naturalmente a verdade. Este é o seu moto próprio, identificável até em crianças de tenra idade que, ao serem inquiridas pelos pais ou por familiares próximos, tendem a dizer a verdade sobre as coisas à sua volta. Mas não nos restringamos à infância. O senso comum nos aponta que ninguém inventa um teorema para provar que é falso. Ninguém estabelece princípios filosóficos para demonstrar que são errôneos. Ninguém propõe uma teoria política dizendo, de antemão, ser ela insustentável do ponto de vista racional. De certo, há quem crie teorias com o único objetivo de enganar. Estão aí os nossos demagogos contemporâneos e ideólogos que não nos deixam mentir, dominar, manipular, mas a isto chegaremos adiante. Por ora, e para não cortar o fio da meada, estabeleçamos as premissas de que partimos. Primeira, a mentira é um dito contra a natureza da mente. Começa Agostinho a sua inquirição sobre o caráter da mentira, assentando o seguinte: nem toda pessoa que diz uma coisa falsa mente. Isso está lá no De Mendatio. Sobretudo, se julga sinceramente que o que diz é verdadeiro. Existe, pois, entre o erro e a mentira uma diferença de gênero. Então, não é uma diferença de grau, São coisas de gênero distintos. Pois o sujeito que diz algo errado sem querer não age contra a mente, contra a natureza da mente, ao passo que o mentiroso é justamente aquele que impertiga a alma de forma canhestra, colocando um freio ao movimento natural da inteligência, que é o de buscar a verdade. Segundo,
Mentir é, portanto, ir na contramão do objeto formal da inteligência. Qual é o objeto formal da inteligência? A verdade. Todos os nossos raciocínios, todas as nossas tentativas de intelecção, ou seja, de conhecimento objetivo, são de algo que se presume verdadeiro. Razão pela qual podemos dizer com segurança que a genuína mentira nunca é espontânea. Então, isso aqui é um corolário que eu extraio. Se o movimento da inteligência natural é de buscar a verdade e de repousar quando depara com ela, nenhuma mentira será espontânea. O mentiroso, sempre que ele tem trejeitos mentais que muitas vezes são perceptíveis até corporeamente, um bom psicólogo há de entender isso com facilidade, pois como fraude que é, sempre elabora com o fito de enganar. Assim, mesmo as mentiras contadas por alguém, como se diz em latim, pro domo suo, em proveito próprio, ou em favor de terceiros, possuem esta característica. São calculadas, medidas, elaboradas para afirmar o contrário do que se sabe ser verdadeiro. E, ainda que não atinjam a nenhuma pessoa específica, são lesivas à verdade, que, como vimos acima, é o vetor principal da vida humana. Então, vou desenvolvendo aqui, nós vamos citar Aristóteles, lembrando que, reitero, a virtude da veracidade é um dos pomos da concórdia na polis. É aquilo que estabelece uma coesão social profunda. Se as pessoas fossem habitualmente verazes, até mesmo as questões que são levadas a tribunais diminuiriam, né? Quando a verdade reina nos corações, é claro que as discórdias diminuem. Na prática, é possível afirmar algo errôneo sem mentir, assim como é possível dizer uma verdade mentindo. Eu vou trazer daqui a pouco o trecho de Agostinho, que ele lindamente demonstra isso, e aqui posso fazer uma alusão ao que seria, na prática, a estratégia demoníaca. É mentir com a verdade. A verdade não é algo isolado na nossa mente. No homem, a verdade é uma certa adequação entre a sua inteligência e o ser da coisa. Como as coisas estão todas postas diante de nós, segundo uma certa ordem, segundo uma certa hierarquia, segundo uma certa estrutura, a verdade será em nós a estruturação destas coisas percebidas. Portanto, em sentido amplo, é possível, sim, dizer uma verdade pensada do seu contexto para enganar. O demônio seria aquele que mente com a verdade, ou, digamos assim, exagerando um dos seus aspectos, ou apagando outros. O exemplo clássico é, o da tentação dos nossos primeiros pais no paraíso. O mandato divino dizia para que não comessem o fruto proibido. Ora, quando a serpente aproxima-se de Eva, a resposta, não vou citar o texto bíblico ipsis verbis, mas vai neste sentido, né? Se nós comermos deste fruto, morreremos. E o demônio, né, encarnado na serpente, diz: não morrereis, né? Sereis como deuses pelo conhecimento do bem e do mal. Esta resposta, não morrereis, é uma meia verdade. O demônio sabe que a alma humana é imortal. Na morte, o que morre em nós é o corpo, né? A alma racional sobrevive. Então, é possível dizer ou mentiras com verdades claras postas fora do seu lugar devido num contexto, ou então exagerando aqui ou escondendo ali o que não convém, porque a intenção é enganar. E o demônio é chamado pelos grandes teólogos latinos de pater mendati, o pai da mentira. Com ele não há negócio. Por isso o doutor da graça, Santo Agostinho, estabelece um critério útil para nos situarmos em tão dificultoso tema. Não se identificam os homens verazes e os mentirosos pelas verdades ou falsidades que dizem, mas pela intenção reta ou tortuosa de suas mentes. Então, no caso do mentiroso, eu só o qualifico no plano moral
se eu conseguir identificar a intenção torta, a intenção de desviar terceiros da verdade. E aqui nós vamos ver as espécies, os elementos com Santo Tomás. Por aí se vê o quão difícil é identificar um mentiroso. Os mentirosos inteligentes, diga-se, né? Pois a mentira não é uma espécie de decalque afixado à testa de um homem, mas isso aqui, de vez em quando eu gosto de fazer um estilo, né? O lôbrego segredo de uma alma desordenada, o qual pode ser salpicado de verdades convenientes ao intuito fraudulento. E mais, o talento de um mentiroso pode ser medido pelos mecanismos criados por ele para manipular a verdade, que de objeto formal próprio da inteligência transforma-se em mero instrumento de enganos. Já em seu tempo, Agostinho denunciava a existência de gente que diz a verdade para enganar, ou seja, diz a verdade apenas para desacreditá-la, levando várias pessoas a não crer nela. O diabólico nesses casos é que o mentiroso posa como o mais verdadeiro e sincero dos homens, ao colocar-se como o único a dizer a verdade quando ninguém estava, entre aspas, capacitado a aceitá-la ou mesmo a vê-la. Assim, após mentir para induzir ao erro, fazendo uso de verdades que davam aparência verossímil a seu discurso, o sujeito proclama aos quatro ventos que avisar a todos a respeito de uma série de coisas. Alguns que hoje falam sobre política no Ocidente tem fontes quentes, digamos assim, né, lá do quinto dos infernos, né? Eles preveem certos acontecimentos porque eles já sabem de antemão que as coisas vão acontecer assim ou assado. E dizem que elas vão acontecer já sabendo de antemão que a maioria não vai acreditar neles. Ou seja, depois vão poder acusar com maior vigor. Olha, eu avisei, né? Mas assim, não há nenhum intuito veraz nisso. Disto se pode deduzir uma lição. A mentira sempre precisa da verdade, ou então da aparência dela. É simples, sem apoiar-se ao menos na aparência de verdade, a mentira não pode alcançar o fim mau a que visa. Se alguém dissesse assim, olha meu caro, siga aqui o meu protocolo, que você vai para o quinto dos infernos, vai sofrer eternamente, inclusive dores corpóreas, claro que ninguém vai fazer aquilo. É preciso, a sedução consiste exatamente neste jogo de sombra e luz que o mentiroso é capaz de fazer e, por meio disso, desses truques retóricos, semânticos, desenganar uma pessoa ou enganá-la. Enganá-la e desenganá-la, porque chega um ponto que a pessoa começa a criar uma confiança para com o mentiroso. Os charlatães, os grandes demagogos, são isso, eles vão seduzindo com essas pequenas verdades ao ponto de o que eles dizem a certa altura vira quase como uma coisa encantada. O Joachim Fest, parêntese, biógrafo de Hitler, um judeu, escreveu uma das grandes biografias de Hitler. Ele conta que quando os aliados chegam a Berlim e depois que o Führer está morto, começam a anunciar em megafones que ele está morto, as pessoas começam a sair, muitas pessoas que estavam ali naquela Berlim completamente destruída pela guerra, começam a sair como espectros que estivessem voltando à luz, e ele diz, é como se um país inteiro estivesse encantado, ou seja, foi uma ideologia que fez boa parte dos alemães ficarem completamente cegos do ponto de vista moral. Isto é possível, aí por aí se aquilata a maldade. A maldade é tanto mais maldosa quando não só eu prejudico alguém, mas quando, o que é pior, eu induzo a pessoa a fazer o mal, levando a isto só com certas sugestões ou insinuações. Piririm pororom, não vou ler o artigo todo. O requinte maior de qualquer trapaceiro consiste em formular um sistema de mentiras quase inteiramente feito de verdades. Neste caso, o ardil consiste em forjar discursos verazes entrecortados de mentiras avulsas que, dispostas de determinada maneira, ganhem o feitio de verdade fundamental e decisiva, a qual é necessário aderir com urgência, mas que efetivamente ocultam uma monstruosa mentira. Os revolucionários de todos os tempos aprenderam de cor esta lição. E aqui eu vou citar, eu cito aqui no artigo, mas depois eu vou pegar o trecho de Agostinho. Em tal horizonte brilha a distinção feita por Agostinho, no De Mendacium, sobre a mentira, entre o simples embusteiro e o mentiroso
cabal, né? O simples embusteiro, que ele chama de mentiens, né? E o mentiroso de mendax, né? Mendaz, inclusive, é uma palavra da língua portuguesa, né, que quase, infelizmente, cada vez mais as pessoas conhecem menos, que elas estão sofrendo no Brasil de inanição vocabular, né? O embusteiro mente, na maioria das vezes, por fraqueza, ao passo que o mentiroso, como se disse alhures, chafurda na mentira com sardônico prazer interior, a ponto de sofisticá-la mais e mais. O final do caminho desse tipo de mentiroso é a renúncia formal à verdade, o que em geral se verifica em almas que se vendem para obter sucesso, honrarias, prazeres, dinheiros ou benesses políticas. Maquiavel está aqui perfeitamente tipificado. Então, Maquiavel diz para o príncipe, né? Não tenha fé em Deus, minta, diga que tem só para enganar o povo, né? Então, a mentira vira, digamos assim, um trampolim para que a pessoa se mantenha no prazer a qualquer custo, o que é a política contemporânea, é maquiavelismo aplicado. Só que Agostinho, nós vamos ver daqui a pouco, ele vai classificando as mentiras até chegar à conclusão de que quanto maior ou mais sublime é o bem que a mentira contraria, mais grave é essa mentira. Então, de todas as mentiras, a pior é a religiosa. A dos fundadores de falsas religiões, aqueles que vão desencaminhar as pessoas não apenas neste mundo, mas eternamente. Então, tenhamos em vista isto no nosso horizonte de considerações. Pois muito bem, eu vou pegar Santo Tomás na Suma Teológica, na Secunda Secundem, ele trata da mentira e dá algumas definições. Aqui o que eu pego é extraído lá da questão 93 da Secunda Secundem, artigo 1º e 2º também, né? Então vamos a definições, né? Diz Tomás que a mentira é o enunciado de uma coisa falsa com intenção de enganar. Bem na linha de Santo Agostinho, né? A intenção é que define o caráter do mentiroso. Então, intentio, lembro, é um dos 12 movimentos da vontade. A intenção é um movimento da vontade que se refere aos fins da ação humana. A escolha se refere aos meios. Vou dar um exemplo que todo mundo entende. Eu tenho intenção de estudar Platão nos próximos 15 anos. Ora, vou escolher estes e aqueles professores. Então, a escolha sempre de respeito aos meios, a intenção aos fins. Os dois movimentos são da vontade. Então, a intenção, neste caso aqui, é a finalidade má, contrária ao movimento natural da inteligência, de enganar. Outra definição, essa jamais, digamos assim, valendo-se de, digamos assim, uma formulação mais tópica. Mentir é contradizer com sinais externos, gestos ou palavras, a verdade. Então, a mentira precisa manifestar-se de alguma maneira. Em geral, ela manifesta-se por meio de palavras. Agora, há um sem número de gestos. Eu posso induzir alguém ao erro, se é alguém que eu conheço, até com um piscar de olhos. Muitos dos engenheiros sociais contemporâneos, eles se valem de técnicas de lavagem cerebral. O sujeito está comprando um produto quase como um robô e nem imagina. E por aí nós vamos vendo parênteses que vale abrir e fechar rapidamente, como as pessoas que estão preocupadas hoje com a inteligência artificial, o quanto elas estão enganadas, né? A inteligência artificial é mero cálculo de algoritmos. A inteligência humana, ela, além de referir-se a coisas externas que podem ser, entre aspas, matematizáveis, ela diz respeito ao que é interior. Ou seja, aquilo que nós interpreta os dados da realidade, aquilo que escolhe, que tensiona, etc. Por fim, outra coisa que Tomás diz aqui, que eu afirmei ainda há pouco, a mentira é uma injustiça contra o próximo. Então, elementos da mentira segundo Santo Tomás. O primeiro, dictum falsum. A mentira é um dito
falso, é um dizer falso. Aqui valeria, né, só que não vou abrir esse parênteses que seria grande demais, falar sobre a tábua de proposições de Aristóteles, que é a base da lógica clássica, que mostra como as proposições podem dizer-se verdadeiras ou falsas. Quem não é capaz de enunciar uma proposição não é capaz de nem sequer passar perto disso aqui que estamos falando. Ou seja, a pessoa ela reage instintivamente aos dados da realidade e o que é pior, ela não é capaz de raciocinar. Raciocinar é uma coisa e entender é outra. Uma pessoa pode raciocinar relativamente bem, mas concluir mal porque as premissas, ou porque a premissa fundamental estava equivocada, então o sistema baseia-se num erro, ou porque ela não soube ordenar os silogismos direitos. Então, o primeiro elemento da mentira é que ela é um dito falso, diz Santo Tomás, dictum falsum, né? Segundo, voluntas falsum enunciandi, é a vontade de enunciar a falsidade. Então, como enunciar é um dos produtos do intelecto, definir e enunciar são dois produtos do intelecto humano. O intelecto humano, depois de abstrair os dados da realidade, ele produz enunciados, ou seja, ao modo de proposições. E ele também define, dar definições das coisas é algo bastante humano. Santo Alberto Magno diz que o nome já é uma implícita definição. Cada nome, porque cada nome tem uma intenção semântica. Então, recapitulando, elementos da mentira, dito falso, segundo, vontade de enunciar a falsidade e a intenção de enganar, voluntas de dicipiendi, ou seja, enganar é levar terceiros a um erro. Nós vamos ver aqui que isso que parece ser uma bobagem, porque as coisas... Parece que Santo Tomás está falando a mesma coisa, mas há matizes a considerar. E ele vai dizer que há 3 gêneros de mentira. Também aqui, na segunda, questão 110. A mentira danosa, a mentira jocosa e a mentira oficiosa. Eu vou dizer com as minhas palavras, depois explico os conceitos, né? A mentira danosa é aquela que prejudica a outrem, a terceiros. A mentira jocosa é aquela que diverte, uma piada, né? Eu posso exagerar, fazer uma caricatura de uma situação, dizendo uma coisa que não corresponde à verdade, mas com clara intenção de fazer as pessoas rirem. E a oficiosa é aquela que a pessoa diz... em benefício próprio, com graus distintos de culpa. É claro que uma coisa é alguém dizer para o seu patrão, no final do expediente, que vai precisar sair 40 minutos antes, porque vai levar o pai ao médico, mas na verdade vai fazer outra coisa, mas está tudo feito, é mentira, não é lícita, não é boa, mas a matéria é leve e aquilo que está em jogo na mente de quem faz isso, geralmente ela só, se eu disser a verdade, vou criar um problema para mim, vou abrir um precedente. Então a oficiosa pode ter graus de culpabilidade, mas Santo Tomás diz, seja como for, aqui, Suma Teológica, segunda, e questão 110, artigo 2, na mentira há sempre uma desordem. Então, toda mentira, sem nenhuma exceção, será pecado. Ou pecado venial, aquele que não retira a graça em sentido teológico, aquele que, segundo Santo Agostinho, até é retirado da nossa alma por uma oração do Pai Nosso bem rezada, até o pecado mortal, que é aquele que realmente, por ferir a reta ordem das coisas, que nós somos chamados a apreciar, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que significa dizer que temos inteligência e vontade, é o que demarca a nossa semelhança. Então, se a coisa é grave, será pecado grave. E aqui eu pus aqui na minha colinha temática uma frase de um filósofo neoplatônico, Próculo, muito importante, e que mostra um pouco dessa importância da veracidade para o indivíduo e para a sociedade. A frase é magnífica. Nem Deus pode dar,
nem o homem pode receber nada melhor do que a verdade. Né? Que beleza, né? A verdade é o supremo bem, né? Nada é mais excelente que a verdade. Portanto, quando nós entendemos isto, nós todos que em algum grau, em várias circunstâncias, contamos pequenas mentiras ou até mentiras mais ou menos grandes, mas quando nós entendemos a grandeza do valor da verdade, é claro que pelo menos começamos a refletir a respeito da nossa própria vida, a ponto de começar a contar a verdade sobre nós mesmos diante do espelho da nossa consciência, que as pessoas em geral mentem para si mesmas de uma maneira neurótica. Adler foi um psicólogo que tinha, né, uma certa, né, formação filosófica. Ele diz que o neurótico, ele conta uma mentira, mas não é uma mentira qualquer, ele erige a sua vida prática, ou seja, constrói a sua vida cotidiana sobre uma mentira fundamental, na qual ele finge crer até acabar crendo nela com culpa. Então, nós vimos aqui com Aristóteles, né? Então, Próclo, essa frase é maravilhosa: nem Deus pode dar, nem o homem pode receber nada melhor, nada mais excelente que a verdade. E aqui eu estou com a Ética Nicômaco, aqui uma edição da Gredos, espanhola. A Gredos foi uma grande editora, acho que ainda existe, né? Então é um livro, no livro 4, Santo Tomás também comentou a Ética Nicômaco, e eu vou ler o trechinho aqui em que Aristóteles nos ensina que há várias maneiras de alguém apartar-se dessa virtude social da veracidade, ou por excesso ou por falta, né? E aqui ele começa falando da veracidade, dando-lhe o nome de sinceridade. Mas daqui a pouco nós vamos esclarecer os termos. A sinceridade. O termo médio entre a jactância e a ironia tem como objeto quase as mesmas coisas. Piririm pororó, não estará mal também examinar estes modos de ser, pois conheceremos melhor o referente ao caráter se discutirmos cada caso e estaremos mais convencidos de que as virtudes são modos de ser intermédios. Uma virtude é estar no centro entre dois vícios contrários, um por excesso e outro por falta. Depois de haver visto que é assim em todos os casos. Na convivência, temos falado já dos que tratam as pessoas para agradar ou desagradar, ou seja, o adulador ou o antipático. Vamos falar agora, igualmente, dos que são verdadeiros ou falsos, tanto em palavras como em ações e pretensões. Aristóteles, gênio absoluto do Ocidente. Pois bem, o jactancioso se crê que é o que pretende, ele se crê que é o que pretende reputação em coisas que não lhe pertencem. Ele quer ser bem reputado. Vou construir a frase, eu traduzi mal aqui na minha leitura. O jactancioso é aquele que quer ter boa reputação sem merecer. É o gabarolas, como se diz em Portugal. Fulano que se gaba muito é o gabarolas, né? Ao passo que o irônico nega o que lhe pertence, né? O termo médio, contemplando a situação tal qual parece ser o homem sincero, tanto em sua vida como em palavras. E ele vai seguir o texto, eu vou ao ponto que eu quero para situar a nossa aula. Comecemos pelo homem veraz. Não nos referimos ao homem que é verdadeiro em seus contratos, nem nas coisas que acrescentam a justiça ou injustiça, né? Pois isto seria próprio de outra virtude, senão aquele homem que, quando nada disto está em jogo, contratos, interesses, etc., peririm, pororó, é verdadeiro em suas palavras, em sua vida, simplesmente porque tem bom caráter. Então, não se está falando aqui da veracidade em coisas como os negócios. Isto, aliás, é o pressuposto. Aliás, o próprio contrato não é nada mais, nada menos do que a firma do trato. E o trato indica que duas pessoas concordam em determinados pontos. Então, ele está dizendo que não é disso que se trata, e sim de uma sinceridade fundante interior, né? Pois o que ama a verdade e a diz, né, quando daria no mesmo dizê-la ou não, a dirá ainda,
evitará a falsidade como algo vergonhoso, uma coisa a ser evitável por si mesma. Tal homem merece ser elogiado. Então, a veracidade, como eu disse, assim, ela é virtude social. Aristóteles faz várias outras considerações e, assim, uma vida veraz seria uma vida, digamos assim, pautada por um conjunto de verdades mais ou menos teóricas todas, mas de caráter prático para a nossa vida. Porque se nós nem sequer pensamos se o que fazemos, o que dizemos, ou seja, a maneira como nos comportamos e como nós expressamos as coisas socialmente no nosso dia a dia, se isso tudo não passa na nossa cabeça, nós daqui a pouco estamos afogados na superfície de nós mesmos, e aí teremos, em alguma ocasião, em algum grau, um coração duplo, uma língua bífida, digamos assim. Eu peguei aqui, aliás, a propósito da importância da veracidade, o comentário de Santo Tomás aos 10 mandamentos, e o 8º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? E Tomás, é tão importante, eu disse aqui ainda há pouco do falso testemunho, e vou agora trazer Santo Tomás à baila para mostrar a importância social, espiritual, moral e individual desta virtude da veracidade. Primeiro, diz Tomás, comentando os 10 mandamentos, proibiu o Senhor que ninguém prejudicasse o próximo em atos. Agora manda que não o façamos com palavras. Abre aspas, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. As tábuas da lei, vale lembrar, são 2, né? 3 estão no primeiro lado e dizem respeito a deveres do homem para com Deus. 7 estão do outro lado e dizem respeito aos deveres do homem para com o próximo, né? Então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E volta Tomás, e isso pode dar-se de 2 modos: em juízo e nas conversas corriqueiras, ou seja, perante um juiz ou no blá 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 da Candinha. Eu me lembro que eu era garoto, a minha avó cantarolava uma música: a Candinha vivia a falar de mim, assim. A Candinha era uma amiga da janela, uma fofoqueira, conto mais. Em juízo, dá-se de 3 modos, de acordo com as 3 pessoas que podem pecar contra este preceito. A primeira pessoa é aquela que acusa falsamente. Aí ele pega a citação do Levítico: não serás um acusador nem um maldizente entre o povo. Fecha aspas, Levítico 19:16. Note-se que assim como não deves falar a mentira, também não deves calar a verdade. Santo Tomás vai, e ele sabia de cor a Sagrada Escritura. Isso aqui foi numa catequese, né? Abre aspas, Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele só. Fecha aspas. Também se dá quando aquele que presta testemunho mente. Provérbios 19, abre aspas, 5. A testemunha falsa não ficará impune. Então, para além de ser uma virtude moral, para além de ser uma virtude social, Tomás está dizendo que é uma virtude espiritual que, se não for levada a cabo, se a pessoa não deixar que ela deite raízes na alma, ela vai se perder eternamente, né? Esse preceito inclui todos os precedentes, diz Tomás, pois a testemunha falsa às vezes acusa de homicídio, às vezes de roubo, etc. Ora, a testemunha falsa deve receber a seguinte pena, segundo a Escritura. Ele vai citar aqui o livro do Deuteronômio. Quando estes, ou seja, sacerdotes e juízes, depois de um diligentíssimo exame, conhecerem que a testemunha falsa disse uma mentira contra o seu irmão, far-lhe-ão o que ele tinha intenção de fazer ao seu irmão. Não terás compaixão dele, mas exigirás vida por vida, olho por olho, dente por dente. Então, é a lei antiga, a lei de Talião, que Cristo revoga.
né? Ou seja, a lei antiga está para a nova, assim como o imperfeito está para o perfeitíssimo. Cristo nos ensina a oferecer a outra face, o que só é possível se a pessoa o tiver no horizonte. Humanamente, nós tendemos a fazer isso, olho por olho, dente por dente. Então, e mais, assim como é culpado o que atira, Provérbios 25, setas e dardos que matam, assim o é aquele homem que, usando da fraude, prejudica o seu amigo. Então ele cita sempre conveniente a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, para mostrar, apresentar-nos a moral natural. Cita o Novo Testamento para mostrarmos a moral sobrenatural, ou seja, a moral que é influenciada pela força da graça. O Evangelho é a lei da graça, não é a lei civil. Damos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e o que é de Deus, sobretudo, é o nosso coração. Por isso diz São Francisco de Sales, que se eu entregar a minha vontade a Deus, entreguei tudo. Se eu entregar qualquer outra coisa, não entreguei nada. Por fim, se dá também quando a pessoa do juiz condena injustamente. Vou até beber um suco agora para comentar, né? Os nossos juízes aí das cortes ínfimas ou supremas, às vezes tomam decisões, né, que parecem atentar francamente contra a justiça e contra a verdade. Não farás o que é iníquo, Deus os condena. Nem julgarás injustamente. Não atendas à pessoa do pobre, nem tenhas respeito à face do poderoso. Julga o teu próximo com justiça. Levítico 19, 15. Isso nos juízos. Nas conversas corriqueiras, pecam contra este preceito 5 tipos de homens. Aí a gente vê o tamanho de Santo Tomás, como devia ser uma catequese deliciosa, uma conversa entre amigos. Ou seja, com relação aos juízos, o falso testemunho está tipificado aqui em sentido geral. E agora, na nossa vidinha ordinária, 5 tipos de homens pecam contra a virtude da veracidade. Primeiro, os detratores, né? Ele vai citar Romanos, carta de São Paulo aos Romanos 1,30. Detratores, odiados por Deus, fecha aspas. O apóstolo diz que são odiados por Deus, pois não há nada mais caro ao homem que a boa reputação. Isto é um princípio muito presente em Santo Tomás. Até o pecador tem o direito à boa reputação, a zelar pelo seu nome, a menos que ele tenha feito algo tão grave que mereça ser denunciado, e aí realmente ele manter o bom nome será ruim para a polis, né? E ele vai citar aqui o Eclesiástico. É melhor o bom nome do que os bálsamos preciosos, né? Provérbios de novo, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Volta a Tomás, os detratores mancham a reputação alheia. De novo, citação do Antigo Testamento, se uma serpente morde em silêncio, não é pior que o detrator oculto. Então, o primeiro tipo de homem que peca contra a virtude da veracidade, dando falso testemunho, é o detrator. Diz Tomás, portanto, se não repararem a reputação alheia, não poderão salvar-se. Segundo tipo de homem, ou de homens, os que dão ouvidos aos detratores, né? De novo, livro do Eclesiástico, cerca os teus ouvidos com espinhos, não queiras ouvir a língua má, e põe na tua boca uma porta e fechaduras. Fecha aspas, que maravilha, 28, 28. Diz Tomás, não devemos ouvir de bom grado os detratores, antes devemos exibir perante eles um semblante triste e contrariado. É o pudor. Diante de um detrator, se eu não posso contrariá-lo por alguma convenção ou circunstância, eu também não devo incentivá-lo de maneira nenhuma, e muito menos ficar curioso para saber mais do que não me cabe saber. Provérbios 25, 23 agora. O vento do aguilhão dissipa as chuvas e o rosto triste, a língua maldizente, né? Terceiro tipo de homens que pecam contra este preceito da veracidade. Os fofoqueiros, olha, que passam adiante tudo o que ouvem. Santo Tomás aqui, quem diria, né? O grande filósofo, né? Por isso que é bom ler essas catequeses, né? Que a gente quebra aquele estigma de ser um cara apenas cerebrino, que está preocupado com silosismos. Aqui temos um coração quente falando a língua popular, né?
Os fofoqueiros que passam adiante tudo o que ouvem. E cita de novo o Antigo Testamento. 6 são as coisas que o Senhor abomina, e a sua alma detesta uma sétima. O que semeia discórdias entre irmãos, né? O mexeriqueiro e o homem de duas línguas são malditos porque perturbam muitos que viviam em paz. E aí segue, né? Quarto tipo de homens que contrariam a veracidade. Recapitulando, detratores, os que dão ouvidos aos detratores, fofoqueiros e agora os bajuladores, né? Ou seja, o adulador. Né? Vai citar o Salmo 9, versículo 24, porque o pecador é louvado em meio aos desejos da sua alma e o iníquo é felicitado. E agora outra citação, agora de Isaías: povo meu, os que te chamam bem-aventurado, esses mesmos te enganam e destroem o caminho que deves seguir. Provérbios 3:12. Salmo 140 agora: corrija-me o justo e advirta-me com misericórdia. O azeite, porém, do pecador não chegue a ungir a minha cabeça. Salmo 140, número 5. Por fim, os murmuradores. Em latim, sussurratio, né? Os que estão ali nos sussurros de pé de ouvido. A murmuração é mais comum entre os súditos, aqui os cidadãos, né? Não murmureis, 1 Coríntios 10:10, né? E agora, livro da sabedoria: abstende-vos, pois, da murmuração que nada aproveita. Sabedoria 1:11. Outra citação de Provérbios: o príncipe aplacar-se-á pela paciência e a língua doce quebrantará a dureza. Provérbios 25:15. Mais uma situação: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, este mandamento proíbe a mentira. Então, nosso tema: não queiras proferir mentira alguma, porque o acostumar-se a isso é mal. Eclesiástico 7:14. Então, a mentira é má por 4 razões. Primeira, porque nos torna semelhantes ao diabo. Quem mente se faz filho do diabo, diz Santo Tomás. Com efeito, sabemos a região ou país de alguém pela maneira como fala. Abre aspas, teu modo de falar te dá a conhecer, como diz a Escritura, Mateus 26:73. Neste sentido, alguns homens são da família do diabo e são chamados filhos do diabo, uma vez que mentem, sendo o diabo mentiroso e pai da mentira, o pater mendace, como diz a Escritura. Com efeito, ele mentiu quando disse, poxa, exatamente o que eu falei, juro que eu não tinha lido, não morrereis, Gênesis 3:4. Outros homens são filhos de Deus porque falam a verdade, porque Deus caritas est. Deus é caridade, mas Deus é verdade. Então, primeiro, nos torna semelhantes ao demônio. Segundo, dissolve os laços de confiança. Não devemos mentir, porque daqui a pouco não só ninguém confiará em nós, e em geral é muito comum que o mentiroso também não confie em ninguém, e isso do ponto de vista social é uma desgraça. Os homens vivem em comunidade, diz Santo Tomás, e isso não seria possível se não dissessem a verdade uns aos outros. Carta aos Efésios 4:25. Renunciando à mentira, fale cada um ao seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Terceiro, pela perda da reputação alheia, né? Não devemos mentir. Quem se habitua à mentira, ninguém mais lhe dá crédito, mesmo que diga a verdade. E ele vai citar o livro do Eclesiástico: que coisa será limpa por um imundo? E por um mentiroso, que verdade será dita? Por fim, em quarto lugar, não se deve mentir, porque a mentira faz perder a alma. O mentiroso mata a própria alma. Livro da Sabedoria, a mente, abre aspas, 1:11, que mente, a boca que mente mata a alma. Outra citação agora, Salmo 5, perderás todos os que dizem a mentira, daí que seja pecado mortal. E Santo Tomás aqui também, como na Suma, mas aqui de uma maneira diferente, que era uma catequese. Note-se que algumas mentiras são mortais, outras veniais. É pecado mortal mentir em coisas relativas à fé. Os mestres e pregadores podem acabar por cometê-lo. É a pior espécie de mentira. E nisso ele está sendo exatamente como Agostinho aqui, que eu mencionei, que condena a mentira religiosa como a mais grave. Haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão seitas de perdição. 2 Pedro
Carta de Pedro, São Pedro 2:1. Alguns mentem nesses assuntos para parecer que sabem alguma coisa. Então, o que ele está nos dizendo aqui é que a vaidade pode levar à mentira. Uma pessoa, para jactar-se, pode ser que acabe mentindo para enaltecer-se. De quem fazeis escárnio? Contra quem abris a boca e deitais a língua de fora? Porventura não somos uns filhos de pecado, uma geração mentirosa? Isaías 57:4. Outro tipo de mentira é aquela que visa prejudicar o próximo, que é a dolosa, a danosa que eu mencionei. Não mentais uns aos outros, Colossenses 3:9. Esses tipos de mentira são sempre pecado mortal. Porém, às vezes a pessoa pode mentir apenas para se beneficiar. Foi a mentira que eu classifiquei aqui, de acordo com o critério da Suma, em oficiosa. E por diversas razões. Às vezes se faz até por humildade. Isso ocorre muito nas confissões. Sobre isso diz Agostinho: assim como o penitente não deve calar o que fez, tampouco deve confessar o que não fez. Então, ele está falando das consciências tão delicadas que omitem a virtude e acabam não dizendo a verdade inteira por uma espécie de pudor. Aí, tudo bem, não será pecado, até porque a intenção é reta. Mas não será pecado grave, porque o tribunal da penitência é gravíssimo, né? Uma coisa é esquecermos dos nossos pecados, outra coisa é acharmos que Deus é um qualquer para quem nós estamos despejando, né, os nossos conceitos confusos. Porventura necessita Deus das vossas mentiras? Livro de Jó 13:7. E volta outra citação do Eclesiástico: a quem se humilha maliciosamente, mas o seu coração está cheio de dolo. Livro do Eclesiástico 19. Olha só, até na auto-humilhação pode haver mentira, por vaidade. Então, por aí vamos vendo que julgar os atos humanos não é o julgamento de algoritmo, né? Esse sujeito passou, o pardal piscou e eu fui multado, né, no trânsito. Às vezes se faz por vergonha de se corrigir. Por exemplo, quando alguém diz uma mentira pensando dizer a verdade e quando se dá conta tem vergonha de se retratar, né? E ele cita o Eclesiástico: não contradigas de modo algum a palavra da verdade, mas confunde-te da mentira em que tenhas caído por ignorância. Então, às vezes, por isso quem muito fala corre o risco de mentir até sem querer. É bom sempre termos o cuidado com o nosso próprio discurso. Às vezes, se faz por alguma utilidade, para alcançar algum bem ou fugir a um incômodo. Fizemos da mentira um abrigo e da fraude um refúgio. Isaías 28:15. Quem se dedica à mentira, apacenta ventos. Olha que maravilha, a mentira é vã, né? Uma das maneiras em que uma coisa pode ser dita vã é quando não cumpre a finalidade a que se destina. Os esforços de um médico que estava na cirurgia tentando salvar um paciente foram vãos se ele não conseguiu salvar. Ora, quando não dizemos a verdade, a nossa vida é vã porque não cumprimos o fim que Deus quer para nós. Às vezes, se faz para procurar o bem temporal do próximo, para livrá-lo da morte, do perigo ou do dano. Mas também isto deve ser evitado, como adverte Santo Agostinho de Mendácio, né? Ele cita aqui: não faça acepções de pessoas com prejuízo teu, nem mintas à custa da tua alma. Santo Agostinho, no livro Contra a Mentira, ele diz que não devemos mentir nem para salvar a vida de alguém, nem para evitar que alguém vá para o inferno. Olha que coisa grave. É muito grave o compromisso com a verdade. E nós somos defraudadores da verdade. Se nós tivermos a consciência disto, teremos dado um passo para, pelo menos, um autoexame melhor, porque muitas vezes é por fraqueza que não dizemos a verdade. Já outros mentem por diversão. É a mentira jocosa. Tudo isso aqui no comentário aos 10 mandamentos. E devemos tomar cuidado com esse hábito, para que não nos conduza ao pecado mortal. Vai citar o livro da sabedoria, abre aspas, 4:12, porque a fascinação do vício escurece o bem na mente. Então, é claro que ter bom humor, distorcer certas coisas com o intuito de, né, estar num ambiente agradável, as pessoas sorrirem, a virtude da eutrapelia, que é o saber jogar, saber brincar.
uma virtude que desde sempre foi querida pelos grandes filósofos morais e pelos teólogos. De qualquer maneira, o que Santo Tomás nos adverte aqui, que no caso dessa expressão de algo que não é verdadeiro, com o intuito de fazer rir, o risco é a pessoa descambar no escárnio, na galhofa. Tem um amigo que já faleceu, né, que às vezes era um senhor, nos ambientes assim, quando as pessoas estavam reunidas e ele assim sempre à mesa cabeceira, né, e as brincadeiras ultrapassavam um certo padrão, ele sempre repetia a frase: cuidado para não cairmos no terreno perigoso da galhofa, né? Então, assim, a sobriedade é um compromisso moral e a veracidade um compromisso moral ainda mais grave. Agora, é claro, podemos brincar, até devemos brincar, porque uma vida sem o lúdico é uma tragédia. Mas por aqui, pelo que eu já expus aqui, eu vou encerrar citando Santo Agostinho, lendo um trechinho desses dois livros, nós temos uma ideia do quão importante termos o hábito da verdade. O que está em jogo aqui não são ditos verdadeiros isolados, é o hábito da verdade. A virtude da veracidade é um hábito, ou seja, ele está ali numa espécie de cume entre vários excessos e várias faltas. Então, é isso que uma pessoa que vai tentar falar sobre isto, um tema tão grave, ela deve ter em mente. Porque é o que disseram todos os grandes pensadores do passado. Agora eu vou achar aqui, eu marquei, o demônio deve ter desmarcado. Eu estou aqui com um dos volumes, eu tenho a coleção completa de Santo Agostinho, da antiga Biblioteca de Autores Cristianos. Esse aqui é o volume 12. Vocês terem ideia como ele já está velhinho. Vou só dar ver a data dele aqui. Vamos ver a data do bichinho, né? 1949, né? Ou seja, né, já é um senhor de provecta idade, né? Pelo menos, né, em termos de papel, porque o papel já está amarelecido. E eu vou ler só um trechinho deste, já que eu perdi a marcação, mas eu tenho na minha cabeça, capítulo 3º da primeira parte do livro, que é uma investigação sobre a natureza da mentira, né? Está aqui no texto latino, isso aqui é edição bilíngue, definitio, né? A definição, que é a mentira. Para isto, temos que saber o que é a mentira. Para isto, ele está referindo-se ao que ele disse anteriormente. Não todos que dizem uma coisa falsa mentem, exatamente o que eu mencionei aqui. Piririm, pororó, que algumas frases exatamente do meu artigo. Quem expressa o que crê ou opina interiormente, aquilo em que crê ou opina interiormente, embora seja isto um erro, não mente. Crê que é assim o que enuncia e, levado por essa crença, o expressa, né, assim como o sente. No entanto, não estará imune de falta, embora não minta, se o que crê não é o que devia crer. Então, assim como alguém que bebe inadvertidamente uma bebida que tem uma droga, sem saber, vai sofrer os efeitos da droga, não terá culpa em ter bebido. Assim também, quem diz uma coisa falsa sem saber, não está imune de falta por completo, porque cedo ou tarde a verdade cobra o seu preço. Por conseguinte, dirá mentira quem, tendo uma coisa na mente, expressa outra distinta com palavras ou signos quaisquer. Por isso se diz que o mentiroso tem o coração duplo, quer dizer, duplo pensamento, né? Porque o que sabe e opina é contrário àquilo que diz, né? Se pode dizer um erro sem mentir, porém não é disto que estamos a tratar aqui. Então, Agostinho, assim, claro que Aristóteles, outros pensadores, isso é um tema tão universal que não esperemos que um filósofo o aborde para que entendamos a gravidade dele. Mas o que ele está aqui diz, foi o primeiro a fazer de uma maneira mais criteriosa, porque ele escreveu um livro sobre a mentira. Claro, há livros até Aristóteles mesmo em seus analíticos, né, ele fala da argumentação sofística que se baseia em mentiras ou enganos, né? Mas aqui estamos falando de algo no plano moral e não no plano lógico,
né? Uma coisa é alguém raciocinar sofisticamente, até porque não consegue concatenar as ideias de maneira devida. Outra coisa é alguém torcer a verdade de uma maneira canhestra. E agora, para encerrarmos, eu vou citar o livro Contra a Mentira, foi escrito 25 anos depois. Agostinho tem uma conversão, já começa a produzir um monte de tratados importantes, mas conforme ele vai caminhando para o final da vida, ele vai escrevendo coisas com maior profundidade e ao final mesmo ele escreve uma obra chamada Retractaciones, Retratações, em que ele faz o balanço de vários livros. Por exemplo, quando ele se refere ao livro sobre a mentira, ele diz que aquilo era uma investigação e, portanto, caberia, quiçá, uma correção aqui e ali. No Contra a Mentira, ele já diz que o manteria incólume, né? E eu vou só para o capítulo final, que acho que é o capítulo 21, só para encerrar com o que ele diz. Aqui, ó, capítulo 20 do Contra a Mentira. Não se pode mentir nem sequer para salvar o homem do castigo eterno. E que Santo Agostinho, eu não vou me perder aqui na leitura, senão daqui a pouco isso aqui descamba. Indico assim, quem puder, compre, já está traduzido. Já tem tradução para o português dessas duas obras. Santo Agostinho era um retórico extraordinário, as frases, a maneira de dizer. Piririm pororom, conclusão e recapitulação geral. O tradutor aqui, nessa altura, os tradutores, eles presumiam que o leitor culto sabia latim, então eles não tinham a preocupação de uma tradução tão técnica. Hoje em dia, no caso do português, né, como a maioria está babando na gravata, até para compor uma frase com sujeito, verbo e predicado na própria língua, né, se impõe uma tradução mais rigorosa e às vezes, infelizmente para nós, já que o tradutor ele tem que conhecer não apenas a língua que traduz, mas aquela para a qual traduz, muitas vezes as traduções de Santo Tomás, de Agostinho, etc., estão ruins, ou mesmo de autores do inglês, do francês, porque o cara não sabe português. Ele não consegue encontrar correspondente na própria língua do que se diz na outra e acha que a nossa língua é pobre. Coitado, idiota de estrita observância. Aqui está no texto latino epílogos, e o sujeito pôs conclusão e recapitulação geral. Tudo bem, no título. E concluo, ou se evitam as mentiras obrando retamente, ou é preciso confessá-las fazendo penitência. E por desgraça, então olha só, ou se evitam ou se confessam. É óbvio, um ateu talvez veja este vídeo, ele não tem nem a quem confessar, nem a Deus diretamente em oração, muito menos a um sacerdote, né? O que significa o seguinte, é mais difícil para ele sair desse estado, porque ele não tem uma instância superior a que recorrer, né? E por desgraça, já abundam fartamente em nossa vida os mentirosos, né? Não vamos aumentar esta multidão ensinando mentiras. E quando alguém julga que tem que decidir-se por alguma mentira para socorrer a um homem em transe de desgraça temporal ou eterna, consigamos ao menos convencer-lhe de que não deve optar pelo perjúrio nem pela blasfêmia. Estes pecados são mais graves que os estupros, ou quiçá não menores. O que está dizendo? Que há uma hierarquizada. Hoje em dia nós só damos gravidade a coisas que nos atingem financeiramente, fisicamente, e aquilo que nasce no coração, que aliás é onde nascem todos os homicídios, todas as fraudes, nós tratamos como se fosse coisa de menor importância. Por isso cada vez mais a lei civil, como ela se aparta dos valores universais, ela só julga, estamos vendo a sociedade dos algoritmos, né? Ela não alcança a dimensão inteira da pessoa humana, o que é uma tragédia. Então, quando nós estamos falando aqui de mentira, de verdade, isto alcança todo o perímetro da existência humana, individual, as fases da vida, o nosso compromisso com a veracidade, ele se dá num percurso da nossa vida. Quem vai construindo uma vida com mentiras acaba inviabilizando lá na velhice aquela realidade psicológica que predispõe ao arrependimento. As pessoas costumam obstinar-se. Uma vida de engano, de mentira, fecha a pessoa para os valores profundos, os valores humanos, genuínos e, sobretudo, do ponto de vista espiritual, aquilo que em nós é a imagem de Deus, né?
E aí tem coisas engraçadas aqui, ele cita as mulheres impudicas, né? Que às vezes o marido desconfiava que elas os tivessem traído. Então, para ter a certeza, eles pediam que elas jurassem por Deus com a mão na Bíblia. Daí Santo Agostinho, homens inseguros de antanho, né? Até havia um ditado, né? A maternidade é um fato, a paternidade é uma presunção, não havia exame de DNA. E ele diz que isso não é porque jurar é trazer a Deus por testemunha de um ato. Então, esses maridos, ao fazerem isso, as mulheres geralmente, se os traíam, elas diziam a verdade sobre o juramento. Uma sociedade que não tem Deus é uma sociedade de perjuradores, de blasfemadores, ou seja, a verdade já não cabe em nenhuma instância, né? Piririnho por hora para acabar, que ele vai dizendo os modos de descobrir a verdade, né? Por exemplo, assim como não é lícito descobrir os adúlteros por meio de adultérios, nem os homicídios por meio de os homicidas por meio de homicídios, né? Nem os feiticeiros mediante feitiçarias, tampouco pode ser descobrir os mentirosos por meio de mentiras e descobrir os blasfemos por meio de blasfemas. Tudo fica amplamente provado ao largo deste escrito, em cuja discussão tanto nos demoramos, ele próprio está elogiando a sua obra, né? Que já mentalizei que não chegava o momento de lhe pôr um fim. Então, assim, a verdade é compromisso absoluto nosso. Agora, digo por mim, sou a pior pessoa disparadamente que eu conheço, porque eu me conheço bem, tantas vezes eu não consegui dizer a verdade. Todos nós, se somos minimamente honestos, sabemos, ou pelo menos procuramos saber quando não caminhamos neste trilho de luz e de verdade. É difícil, há respeitos humanos, às vezes não temos força para dizer certas verdades, ou porque nos envergonham, ou porque são inconvenientes para terceiros, etc. Mas o simples fato de termos na mente que se trata de um valor inegociável, pelo menos serve-nos de bússola do norte, dá um norte da nossa bússola. Então, olha, aquilo ali é o ideal. Se eu não conseguir, pelo menos eu vou ver que meios eu posso fazer, posso tomar, que medidas eu posso tomar para, pelo menos, minimizar os males acarretados pelas minhas falhas e ter uma vida mais ou menos feliz. Agostinho diz, a outra autora deste livro aqui, Contra a Mentira, que não há felicidade numa vida de mentiras, né? Por mais que possa haver prazeres. Então, encerro aqui o vídeo. Esta obra eu vou subir lá no curso A Suma Teológica em Vitrais, que eu cito aqui a parte da Suma, porque o tema da mentira universal, acho que eu não tinha tratado neste curso, já tem mais de 130 horas gravadas, mas eu vou subi-la também no YouTube, até para estimular algumas pessoas que me veem, para que participem da plataforma Contra Impugnantes. Não é meu propósito eu não sou coach, eu não sou influenciador digital, nem analógico, eu não estou preocupado em vender gato por lebre, mas digo que sempre será útil nós conhecemos algumas coisinhas mais com o Santo Tomás de Aquino, que é o reitor de toda essa iniciativa pedagógica. Então, meus caros, rezemos uns pelos outros e rezemos para sermos mais verazes nas nossas vidinhas ordinárias. Tá bom? Um abraço.